Não precisa ter vergonha. Hoje vamos conversar sobre um assunto que pode assustar muita gente, mas que, além de normal, é necessário. O papo de hoje é sobre educação sexual. Educação sexual não é educar para o sexo. Se a educação sexual fosse implementada desde cedo, teríamos muito menos abuso sexual infantil e muito mais adultos e adolescentes vivendo de forma muito mais segura e plena a sua sexualidade. Muitos assuntos entram no tópico, que vai desde saber de onde vêm os bebês até conhecer o próprio corpo. É fundamental, conhecer as partes do corpo, isso é importantíssimo e muito se fala pela questão do abuso sexual, mas antes disso é o autoconhecimento. Você saber conhecer o seu corpo, saber o nome das partes do seu corpo. Isso é importante para a apropriação do indivíduo de seu corpo, de sua autoestima e prevenção também de abuso sexual. Perguntas que surgem, mamãe, de onde vêm os bebês, E como, enfim, começam a surgir muitas dúvidas, muitas vezes os pais ficam perdidos, sem saber como responder. E aí a resposta é respeitar o desenvolvimento da criança, o que ela pode ouvir o que é necessário, na verdade. Elas não vão muito além. Muitas vezes os pais ficam inibidos pensando o que vai vir depois, mas elas não vão além. Já ouviu falar na expressão "a liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro"? A frase, basicamente, quer dizer que o indivíduo é livre para fazer o que quiser da própria vida, desde que ele tenha o respeito com o próximo. É aqui que entra, nessa conversa, o termo consentimento. O consentimento é, como a própria palavra diz, eu permito ou não permito esse toque, essa atitude, eu permito ou não permito esse comportamento, E isso é algo que é extremamente importante, E que à medida que a criança vai crescendo, ela vai se apropriando cada vez mais, desse entendimento de consentir ou não consentir. Quantos meninos, chegam e tocam na menina e passam a mão no cabelo, sem o consentimento delas, como se fosse algo naturalizado, algo permitido, E é preciso a gente educar os nossos meninos e as nossas meninas para isso. O corpo é uma propriedade da pessoa. E é ela que pode dizer, e tem todo o direito de dizer, eu quero, eu não quero. Um toque que seja no cabelo, eu não quero. Para. E precisa ser respeitado. Ainda que por mais que a adolescente ou o adolescente tenha uma relação, um namoro, não é porque está em um namoro que precisa consentir tudo, Você tem o direito de dizer, não, eu não quero esse toque, eu não quero essa fala, eu não quero, Você pode dizer isso e deve, na verdade, dizer isso a partir do momento que não se sinta confortável. Ou seja, não é não. Daniele, habla mesmo. Sendo criança, adolescente ou adulto, não existe idade certa para entender sobre respeito e individualidade. Às vezes chega um tio, um amigo ou uma amiga, e vá dar um beijo no tio, dar um abraço no tio, e muitas vezes a criança nem se sente confortável com isso, Então, compreender e respeitar também a vontade da criança, a apropriação dela do próprio corpo e respeitar e empoderar a criança de que ela tem direito de permitir ou não, Se ela quiser, que isso precisa ser respeitado. E fica um recado importante. Se uma criança ou adolescente perceber ou se sentir desconfortável com algum toque, com algum comportamento de algum adulto, é muito importante expressar isso para um adulto de confiança, Para que esse adulto possa ajudar e manter em segurança essa criança ou adolescente. Quem está passando por uma situação deste tipo tem o Conselho Tutelar como um grande aliado na defesa dos direitos da criança e do adolescente. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado para garantir os direitos de criança e adolescente, perante o Estatuto da Criança e Adolescente, que é a Lei 8.069 de 90. A gente participa da campanha como um todo, com a rede de proteção, de João Pessoa, as entidades filantrópicas, as entidades institucionais, junto com o Conselho Tutelar, fazemos, no determinado data, fazemos as campanhas com relação a essa violação de criança e adolescente. O abuso sexual precisa e deve ser combatido. E isso pode começar com uma simples ligação.
Essas questões de violação com relação a abusos sexuais, né, de crianças e adolescentes nos chegam através de vários canais de denúncia. A exemplo, o Disco 23, o Disque 100, no nosso e-mail, pelo telefone do próprio Conselho Tutelar. Toda a sociedade pode e deve estar acionando e encaminhando essas informações de denúncia sobre, né, a questão de abusos sexuais contra criança e adolescente, aliciamento, entre outras violações, né? As crianças e adolescentes, muitas vezes, elas sentem os sinais, mas elas não têm, a partir dessa violação, elas se sentem ameaçadas pelo abusador e acabam que não contam para seus parentes, não contam para ninguém. Mas através de um diálogo com um especialista, né, com uma própria professora, um educador, elas acabam deixando rastros e acabam contando. No meio de uma cidade grande, cheia de prédios, é possível plantar árvores que vão crescer e dar frutos lindos. Por isso, conversar sobre educação sexual com responsabilidade e afeto, seja em casa, na escola ou numa roda de amigos, é uma garantia de um mundo melhor.